Olá, Cláudio Soares aqui com vocês em mais uma aula para mudar a nossa visão de várias ferramentas que estão aí à nossa volta. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial, as ferramentas que estão surgindo, já estão aí à nossa volta, né? Que surgiram de maneira mais popular aí em 2022. Não é uma novidade o tema a inteligência artificial, mas é uma novidade a maneira como ele está se inserindo no nosso dia a dia, nos nossos processos de produção de conteúdo, geração de ideias, geração de imagens e tudo mais. Inclusive, esse coelhinho que está aí atrás de mim foi gerado numa das ferramentas de inteligência artificial que a gente vai ver na segunda parte dessa aula, que é a parte sobre geradores de imagens. Hoje a gente vai falar especificamente sobre duas ferramentas de texto, né, que são bem relevantes aí dentro do nosso contexto de produção, que é o texto mágico, que fica dentro do Canva, e o ChatGPT, que é essa que vocês estão ouvindo falar bastante aí na mídia e vão ouvir falar muito mais, porque já estão até falando na versão 4 dela, ele está no GPT-3. Então ela só tende a melhorar. Eu não sei até quando ela vai ficar aberta para público, mas o dia que eles abrirem versão paga para assinar, eu vou assinar, porque o que eu desenvolvi até agora com ela, eu achei que ela mudou radicalmente todo o processo aqui, a maneira como as coisas funcionam. Ela está me ajudando a organizar, inclusive, os conteúdos das aulas da escola, porque eu abasteci ela com um monte de contexto, já vou explicar aqui logo adiante como que a gente faz isso, e ela tem sido uma espécie de auxiliar para o meu cérebro bagunçado, que é cheio de coisas voando em volta dele, e eu consigo colocar minhas anotações, minhas ideias, os temas que eu quero trabalhar, e eu vou usando ela para me ajudar a organizar essas coisas e até a expandir algumas ideias, testar umas variações e coisas desse tipo aí. Então vamos começar aqui com a nossa primeira. Deixa eu falar aqui do... Cadê nossa amiga... O texto mágico, opa, ele está na última posição, deixa eu trocar o slide rapidinho aqui. Como eu estou fazendo isso aqui como se fosse uma gravação ao vivo mesmo, então eu estou evitando ter muita edição, muito corte, então eu estou tentando fazer isso seguindo um roteiro bem certinho para a aula ficar bem organizada. Deixa eu reduzir minha câmera aqui para eu ficar sem atrapalhar. O texto mágico, eu vou colocar ele na tela já, mas antes eu vou passar aqui uma instrução rapidinha, né? Ele é irmão do ChatGPT, que a gente vai ver logo para frente, como ele é um pouco mais completo, né, e até mais ilimitado do que o texto mágico, mas o texto mágico ele roda em cima do mesmo motor de inteligência do ChatGPT, com a diferença que ele é mais objetivo na maneira como ele interage com a gente. Então ele não está ali para conversar, ele está ali para executar uma tarefa. Você pede, ele faz, você pede, ele faz. Se ele não entender, ele enrosca ali e não entrega a tarefa, e aí você tem que reformular o teu prompt. E o que é o prompt? Vai se acostumando com esse termo. Esse termo prompt vai aparecer muito aí no nosso dia a dia em relação a essas inteligências artificiais, porque o prompt nada mais é do que a informação de texto que você dá para a máquina fazer a sua tarefa. Então, seja construir algo em formato de texto, como essas ferramentas que a gente está olhando nessa aula, que são as ferramentas que elas interagem conosco através de texto. Ela recebe um comando em texto e ela te devolve o resultado do que você pediu em formato de texto. E também você vai usar esse mesmo termo prompt para fazer pedidos para as ferramentas de geração de imagem. Então você vai dar uma descrição na aula. Na parte 2, onde a gente vai falar especificamente das imagens, a gente vai entrar bastante nessa parte de como que constrói o prompt, como que a gente pensa o prompt. Cada ferramenta tem um jeito específico, você tem que testar muita coisa. Já aqui nas de texto, a coisa é um pouco mais objetiva e é mais fácil. É mais fácil na maneira de compreender o que você tem que falar com a máquina, porque elas estão sendo treinadas para nos entender. Então elas estão sendo treinadas para entender um pedido de um humano. Então você não precisa se adaptar demais à maneira como ela recebe as informações. Então aqui o prompt do texto mágico ele é um pouco mais objetivo e direto. Então
eu vou só listar aqui alguns exemplos do que ele pode fazer para a gente. Então você pode chegar para ele e pedir, ó, crie 5 títulos para um post sobre dicas de churrasco. Ele vai te montar uma lista e você vai daí poder fazer interações com ele, pedindo para ele melhorar essas dicas, para ele expandir, explicar melhor, dar exemplos. Então você vai conseguir criar interações que vão ampliando o que você traz para ele como tema inicial e o que ele te devolve. Você vai trabalhando em cima junto com ele, sempre aí a 4 mãos. Você faz esse processo colaborativo com o robô. Então o robô ele não faz nada sem você. Então nesse momento ninguém precisa ter medo de ficar sem trabalho, que o robô vai tomar conta de tudo, vai deixar a gente desempregado, deixar a gente sem serviço. Não, pelo contrário, o robô está aqui para ajudar a gente a trabalhar mais rápido, a conseguir entregar as coisas de maneira com mais escala. Você vai conseguir fazer mais posts, ou seja, se você trabalha, por exemplo, prestando serviços, você vai conseguir trabalhar em menos tempo entregando mais. Então você vai conseguir, por exemplo, trabalhar com mais clientes, você vai conseguir ter mais fontes de receita. Então esse robô, se usado de maneira estratégica e inteligente, ele vai te ajudar a ganhar mais dinheiro. Olha que bacana isso. E se você produz para você mesmo, ele vai te reduzir custo de tempo e vai te liberar para outras tarefas. Então você vai usar o robô para comprimir o seu tempo de produção, essa parte de organizar as ideias e montar ali roteiros, montar listas de ideias que podem ser trabalhadas com muito menos tempo. Claro que se você já viu as outras aulas sobre conteúdo infinito, montagem de linha editorial, e você já está aí juntando os pontos, você já está entendendo que as coisas vão se empilhando e se conectando, né? Então, quando você pega ali as ferramentas que ajudam a gente a criar conteúdo infinito, esse conteúdo infinito trazido para esse contexto da inteligência artificial, ele acabou de ficar mais infinito ainda, se é que tem como algo ser infinitamente mais infinito. Mas aqui é possível, você vai ter uma coisa mais... o infinito ao cubo, a 10ª potência aqui. Porque agora você tem todos aqueles temas, aqueles problemas que você vai mapear da sua audiência, do seu nicho, e você vai começar a destrinchá-los aqui. Então, numa brincada ali com o robô, você joga um tema, ele vai te montar uma lista de possibilidades, você pega essa lista de possibilidades, expande, você pega um dos itens da lista e fala, agora cria um roteiro com isso aqui. Gente, é sério, é incrível. Só a hora que você começar a usar mesmo, você vai ter noção do que eu estou falando. Eu vou mostrar, eu vou demonstrar aqui. Deixa eu puxar a janela do robô aqui. O que o meu OBS está reclamando da vida? Vamos lá. Aqui. Como é que você chega nisso aqui, tá? Você vai estar aqui. Você vem no seu início do teu Canva aqui. E tem essa opção nova. Se você não tem essa opção, espera que vai liberar. Mas esse robô do Canva só funciona dentro do Docs, tá? Então é dentro do Canva Docs. Você vai pegar um documento. Você vai abrir um doc. Ele só funciona dentro do doc, ele não funciona dentro de outros tipos de documento. E você vai cair nessa... Deixa eu voltar para cá. Você vai cair aqui nessa página em branco. Tipo uma página de Word, né? Mas não subestime essa simplicidade, porque ele vai muito, muito além disso. Deixa eu fazer um... Aí você clica aqui no texto e tem essa... sinalzinho de mais aqui, ó. Esse sinalzinho de mais é a barra mágica, e você clica nela e ele vai ter as opções. Se você quer o texto mágico, ele vai estar aqui, texto mágico. Você clica no texto mágico, ele abre uma outra caixinha. Ele já vem até com um exemplo aqui, ó. Escreva 5 dicas sobre como superar bloqueio criativo. Aí você pode colocar para dar Enter aqui. Eu vou pedir para ele fazer aqui, ó. Dicas de como fazer um prompt melhor para usar a inteligência artificial. Teoricamente ele tem que entender que o IA é a abreviação de inteligência artificial. Vamos ver. Como eu coloquei a palavra prompt, o contexto deve dizer para ele do que eu estou falando. Dá um Enter e deixa ele pensar. Se ele
tiver o que dizer, ele vai responder, senão ele para, ele retoma, ele tipo, volta ali, ó, uma ótima maneira, pronto, ó, ele trouxe aqui, ó. Então vamos ler o que ele escreveu. Uma ótima maneira de criar um prompt melhor para o uso de IA é fornecer informações claras sobre o que você deseja que a IA faça. Quanto mais específicas e detalhadas forem as informações, mais fácil será para a inteligência artificial tomar decisões. Além disso, é importante manter o prompt simples e direto, evitando termos ambíguos ou muito complicados. Finalmente, certifique-se de que o prompt é claro o suficiente para que a IA possa completar a tarefa desejada. Olha que legal. Ele está dizendo para a gente que ele entende as coisas mais ou menos como um ser humano, que se eu der uma instrução complexa, cheia de variações e de possibilidades de interpretações múltiplas para uma pessoa, ela também vai se perder. E a inteligência artificial segue essa mesma linha de raciocínio. Por quê? Porque ela é montada a partir de conversas, das maneiras como nós, seres humanos, pensamos e juntamos e conectamos ideias. Por isso que ela chama inteligência artificial, porque ela tenta simular a maneira como a nossa inteligência constrói as coisas. Por isso que ela precisa que a gente converse com ela dessa maneira mais simples e direta. Então isso aqui é um tipo de resposta que ele te dá. E eu posso pedir uma outra tarefa para ele aqui, ó. Eu quero, então, que, agora que ele me disse, ele deu uma dica de prompt, eu vou dizer para ele, então, escreva um post carrossel sobre inteligência artificial e criação de conteúdo. Vamos ver se ele consegue explicar isso pra gente. Ele vai pensar, se ele tiver resposta, ele vai trazer, se ele não tiver, ele vai me dar uma banana e me deixar aqui olhando para a tela em branco. Olha só, ele escreveu um post aqui. Ele só não fez a separação em carrossel, mas ele fez um conteúdinho que eu posso trabalhar em cima dele. Tá? Então ele deu um contexto, explicou as tendências, gerar conteúdo personalizado, direcionar os conteúdos para diferentes canais. Então ele trouxe aqui uma ideia. Isso aqui está à disposição de todo mundo que tem o Canva Pro e o Canva Grátis. No Canva Grátis ele tem um limite, acho que de 25 consultas. No Pro eu achava que era infinito, não é infinito, acho que são 75 por mês, se eu não estou enganado. Tanto é que quando eu peço aqui para a ferramenta, eu dou um mais aqui, ó, texto mágico, ele me diz aqui, ó, pronto, ó, aí eu tenho mais 38 vezes esse mês. Então dentro do mês eu tenho mais 38. Agora eu só não sei que mês que é, porque não sei se é dentro dos 30 dias que estão acontecendo ou dentro do mês corrente. Eu acho que é dentro dos 30 dias, porque eu comecei a usar isso aqui em dezembro e ele está com 38. Tá, ele começou a avisar que tinha um limite quando tinha batido em 45, ou seja, até eu rodar 30 vezes, ele... Isso aqui eles podem ir mudando com o tempo, tá? Não se prenda a isso. Tá? Então essa aqui, ela é a irmã do ChatGPT. É a irmã mais objetiva, mais focada na maneira de entregar as respostas, mas ela consegue fazer coisas mais elaboradas, tá? Ela consegue fazer roteiro, consegue montar lista de ideias de vários temas. Assim, você tem que ir testando e abastecendo ela com contexto e pedindo informação. O que ela tiver no cérebro dela, ela vai puxar. E eles não afirmam se ela puxa coisas da internet, mas se ela segue a mesma regra do ChatGPT, ela não tem conexão com coisas fora, tá? Ela busca dentro de uma base de inteligência que foi abastecida e que ela vem aprendendo e recebendo isso, mas de maneira controlada. Ela ainda não está conectada na internet, nem o ChatGPT está conectado na internet. Ele funciona online, mas ele está trancado lá numa casinha e ele fica lá dentro rodando com as informações que ele tem. Então essa aqui vai te ajudar muito, explore essa ferramenta, porque ela é muito legal mesmo, tá? Eu já fiz vários testes aqui e ela funcionou muito bem. Deixa eu ver se ela faz uma coisa que o ChatGPT acho que faz. Dê um oi. Dê um oi para os alunos da Bimídia Class.
estamos gravando uma aula sobre você. Vamos ver se ele entende. O ChatGPT entende quando eu estou falando com ele, tá? Ele entende, tá? Ele entende que eu estou conversando com ele, ele consegue se colocar em primeira pessoa, então é bem divertido isso, porque ele tá entendendo o que nós estamos falando com ele. Ele só não é tagarela igual o ChatGPT, que vocês vão ver que fala pra caramba o ChatGPT, porque ele é chat, tá? Esse aqui não é chat, esse aqui é um robô mais robô. Ele é mais tão inteligente quanto o outro, só que com uma maneira de interagir com a gente que é bem diferente. Então ele mandou um oi para vocês aí, espero que vocês... Olá, alunos da Bimedia Class, é uma honra estar com vocês. Espero que vocês aproveitem ao máximo essa aula. Viu só? É uma fofura. Agora vamos para o nosso amigo ChatGPT. Aqui acho que não vai ficar muita dúvida, se tiverem dúvida, só me mandar depois, eu esclarecerei. Mas aqui é uma questão de você mergulhar. Depois a gente vai explorar mais. Essa aula é para a gente entender as ferramentas, entender o que dá para fazer. Depois a gente vai conectar isso aqui com maneiras de fazer brainstorm, com exercícios, né, para a gente poder explorar isso aqui ao máximo, tirar tudo que der e vocês saírem dessa aula, saírem dessa sequência dessas aulas sobre inteligência artificial muito munidos aí de habilidades realmente novas e com uma possibilidade ao infinito aí de colocar conteúdo para fora, de criar ideias para anúncio, criar ideias para várias coisas. E não só para conteúdo, tá? Ele faz descrição de produto, se você der ali as informações, ele faz descrição de produto, ele faz post para blog, e você não precisa usar exatamente os conteúdos na maneira como ele constrói, você pode customizar do seu jeito depois. Uma ideia é que ele vai ganhar tempo montando, é como se você tivesse um assistente, um estagiário, e você falasse, prepara um conteúdo sobre tal coisa, que eu vou dar uma olhada depois. Ele prepara outra coisa sobre outra coisa. Então você vai entupindo aqui um documento com um monte de ideias e de possibilidades, que isso se conecta com aquela técnica de estoque de ideias. Só que agora a técnica do estoque de ideias ela ganhou um upgrade aí fabuloso, né? Porque ela agora não depende mais somente da nossa capacidade manual de catalogar ideias e colocá-las no papel. Ele já faz isso para a gente quando eu vou dando os contextos adequados. Vamos voltar para os nossos slides e vamos falar um pouquinho aqui do ChatGPT. Vamos lá, tá. Então, o que é o ChatGPT? Vamos entender o que ele é, né? Então, ele é um modelo de linguagem treinado pela OpenAI. OpenAI é a mãe de todas essas duas inteligências aí. Ela é a mesma que fornece para o Canva o GPT-3, que é o motor que roda dentro do texto mágico. E eles têm esse outro produto, que é o ChatGPT, que é vocês vão ver a cara dele aqui, quem nunca entrou nele, quem nunca viu nenhum vídeo meu mostrando sobre ele, vai ver pela primeira vez, e eu espero que vocês façam aí sobrou um texto do outro slide aqui, delete isso aqui, Cláudio. Aqui eu vou, isso é outra coisa que eu faço, né, nas aulas, eu tenho os meus projetos e eu vou reciclando as bases, né, para poder ganhar tempo, então eu não fico construindo tudo do zero, eu vou lá, pego o slide de modifico o texto, que assim eu vou ganhando tempo e vou conseguindo ter escala, porque essa parte de preparar a aula, fazer todo esse bastidor, demora mais às vezes do que gravar a aula em si. Uma aula às vezes de meia hora a 1 hora, aí você pode levar facilmente 2, 3 horas preparando, porque você tem que pegar uma nuvem de conteúdos e ir condensando, limpando e pegando só o que interessa para trazer aqui para dentro, para que vocês tenham esse acesso rápido e mais organizado dentro desse conteúdo. Então, ele é um modelo de linguagem que foi treinado pela OpenAI, e ele foi treinado com milhões de exemplos de conversa, tá? Isso é bem importante, que eu falei no começo e vou repetir aqui, ó. Ele é treinado com coisas nossas, com conversas nossas e com as interações das pessoas. Por que você acha que o ChatGPT está aberto agora ali para todo mundo usar à vontade? Não é porque eles são legais pra caramba, é porque eles querem que a gente ajude de graça a treinar o robô deles. Enquanto isso, o robô está ali executando tarefas para a gente, e eles já avisam, o robô pode errar, ele pode te dar informações imprecisas, por isso que não tem como você imaginar que ele vai fazer tudo sozinho.
não é cabível você pensar um mundo onde o robô vai fazer tudo de maneira autônoma sem a verificação de nenhum ser humano. Ele não tem capacidade de fazer o julgamento, né? Ainda não tem, não sei se um dia vai ter, é outra história, mas nesse momento ele não tem capacidade de julgar se o que ele está falando, escrevendo para você, ou está certo e errado, ou se faz sentido. Então ele pode até pegar contextos que são moralmente errados e defender. Eu fiz um teste com ele, pedi para ele atacar uma ideia e defender a mesma ideia, e ele fez de maneira muito legal dos dois jeitos. Ele defendeu a ideia, e quando eu falei, agora refute isso aqui, diga que isso aqui não é legal. Aí ele falou, os argumentos, construiu toda uma linha de raciocínio dizendo por que aquilo não era legal. Então, o robô não tem discernimento de nada, ele é um perdidão, ele é um robô. Ele não tem essa capacidade humana que a gente tem. E ele pode gerar respostas e perguntas com base no contexto fornecido. Aqui é um ponto-chave muito, muito importante. Esse resuminho que está aqui na tela, ele meio que orienta a gente sobre tudo que a gente pode fazer de entrada e esperar de saída. Então, o contexto, a maneira como eu coloco as informações para o robô, elas vão definir com muita... elas vão ter uma influência muito grande no que ele devolve para a gente, o que ele traz de volta para a gente. Então, por isso que eu preciso ser objetivo, né? Lembra lá do começo, lembra lá da instrução que o próprio texto mágico deu para a gente, quando eu perguntei sobre a dica de um prompt bacana, né? Ele falou, tem que ser objetivo, tem que ser claro, evitar coisas dúbias, para que ele enxergue a situação de maneira clara e te devolva e faça o cruzamento das tuas informações com o que ele tem na cabeça dele e ele te devolva uma coisa legal. Então ele pode ajudar a gente a ganhar muito tempo, como eu já falei lá no texto mágico, a construir coisas de maneira rápida e eficiente. Então você vai ter escala. Isso aqui é outro ponto importante. Essa é a grande mudança. Não é só que ele faz para você. Porque ele não vai fazer sozinho. Se você não sabe o que você quer que ele faça, ele não vai fazer nada. Ele vai ficar inútil ali olhando para tua cara e um olhando para a cara do outro e ninguém vai sair do lugar. Mas se você sabe sobre o que você quer falar, que problemas que você quer resolver, que problemas que você quer entregar ali a visão, solução, a solução com mais clareza, mais organização, às vezes você já tem isso tudo na tua cabeça. Aí se você escreve ali para ele, e funciona, tá? Quando você coloca o seu texto e fala, melhore isso, por exemplo, isso é um comando que dá para usar direto, eu já fiz vários testes, funciona de maneira linda. Você escreve um parágrafo para ele e fala, melhore isso. Você vai ver como ele consegue limpar o nosso texto. Claro que às vezes ele limpa demais e coloca uns termos bizarros, mas aí você refaz, aí você pega o texto, a versão que ele fez em cima da sua versão, e aí você vai fazer uma nova versão. Então você não vai ficar dependente do robô fazer tudo para você, porque você sempre vai encontrar alguma coisa para melhorar no que ele traz para você, assim como ele vai encontrar coisas para melhorar no texto que a gente coloca para ele, no texto nosso mesmo. Essa é a parte mais bacana desse trabalho de colaboração. E ele pode ajudar outra coisa que é bacana é testar conteúdo para vários formatos. Então, por exemplo, isso aqui eu fiz e é muito legal, gente, sério. Façam aí. Peguem uma legenda de um post que você fez. Aquela legenda básica que a gente faz. Se você faz a legenda complementar ao conteúdo, e ela não é só uma descrição do que está ali na imagem, no vídeo, no carrossel, se dentro da legenda vai ter aí aqui nas aulas em volta aqui, tem alguma aí que vai ser sobre legenda, como que a gente organiza a legenda e aproveita bem esse espaço. Porque agora, com a inteligência artificial, vale muito a pena, já valia a pena construir legenda bem feita. Mas agora vale mais ainda, porque você pega um texto de uma legenda e joga para ele e fala, monte um carrossel a partir dessa legenda. Então a tua ideia começa Lembra aquele personagem, os Gremlins, quando eles caiu água, eles se multiplicavam e tal. Então é um bando de gremlin na chuva. Você pega o teu conteúdo e você pega ali a tua legenda e fala, monta para mim um carrossel a partir da minha legenda. Ele vai pegar a tua legenda, ele vai entender sobre o que você está falando, qual o contexto, e vai começar a montar os tópicos e falando, slide 1, slide 2, slide 3, vai ter isso, aquilo. Vamos lá, agora puxar o GPT aqui para a tela. Como ele está aberto há algum tempo, eu vou recarregar, tá? Isso aqui, ó, você já se acostuma a fazer isso. Ele está sempre...
Vira e mexe ele desconecta, acho que porque eles estão com muito acesso, então eu estou sempre reconectando ele. Então ele abre aqui, ó, um chat vazio, depois... Ah, eu esqueci de falar como chega aqui, ó, viu? Vou voltar aqui no slide. Vamos voltar. Tá vendo? Isso aqui é uma aula feita por gente, cara, não é aula de robô, não. Onde vive o ChatGPT? Eu esqueci de contar isso para você. O ChatGPT ele mora ali, ó, naquele endereço, chat.openai.com. E ele vai, quando você entrar nesse endereço, vai aparecer essa tela de boas-vindas, tá? Ele tá todo em inglês. Você tem daí pede para traduzir, se você tiver dificuldade com o inglês, vai no botão da direita do Google Chrome e pede para traduzir, traduz para português para você tranquilamente e você vai ler na boa. Primeiro você vai ter que criar uma conta, então você vai no botão da direita, que é o Sign Up. Então você cria uma conta antes, segue todos os passos que ele vai te dar lá de segurança, de confirmação. Eles estão sendo bem criteriosos, porque eles começaram a ter ataques de outros robôs tentando escravizar o robô para fazer tarefa e tal ali, e eles querem que somente pessoas usem esse robô. Então eles estão fazendo um login, verificando se você é humano mesmo, manda e-mail para você clica no link de validação, eles cadastram até o teu celular para você poder receber confirmação por SMS para liberar a conta. Aí você faz o processinho ali, libera a conta e vem no login e entra. Então quando você entrar, ele vai cair aqui, ó, nessa página de login, aí você vai fazer continuar com o Google. Eu recomendo que você crie a sua conta como Google, usando sua conta Google, ou se você não quiser, você pode usar uma conta Microsoft aqui, ou ele também tem, você pode fazer um cadastro mais simples ali, de e-mail e avisando que você não é um robô, para falar com o robô. Eu prefiro esse aqui que é mais rápido, depois ele só conecta e você dá um refresh, ele não precisa ficar botando senha, nunca mais. E deixa eu ver o que era esse outro slide aqui. Esse aqui eu já passei, o como usar, exemplo. Não, esse aqui é o de exemplo, né? Esse aqui ele segue mais ou menos o raciocínio do outro, que é o prompt de texto, que são as suas instruções ou pedido para ele, né? Que aqui você consegue falar assim, crie títulos para um post sobre dicas de churrasco, é bem parecido com aquele outro que eu coloquei. Forneça informações e peça para fazer a descrição de um produto, né? Então, por exemplo, você pode dizer assim, eu tenho um tênis Nike modelo tal, com as características técnicas dele, e você coloca assim, eu faço uma descrição desse produto para colocar na loja. E ele vai montar uma descrição, e se você achar que está muito longa, você fala, refaça com até 500 caracteres, tá? Ele vai entender que ele tem que se enquadrar numa limitação de caracteres. Outro exemplo que ele faz aqui, você pode dar um outro contexto para ele e falar, transforme esse tema numa lista de tópicos para gravar um podcast. Então você vai dar para ele, faz ali um parágrafo explicando o que é, dizendo o que você precisa, coloca o tema, para quem se destina. Quanto mais rico você fizer a sua entrada do seu pedido, do seu prompt, melhor vai ser o que ele vai retornar para você. Ele também cria títulos, cria frases variadas, então você pode dar um tema. Então vamos supor que você tem aí, vou dar um exemplo maluco que me surgiu aqui. Você faz canecas personalizadas. Então você pode pedir para o seu cliente dar o tema que ele quer, que tenha nas canecas, e você usa o robô para você criar várias sugestões, e você aprova aí com o teu cliente, e ele fala, eu gostei dessa frase, vou fazer com essa frase. Tá? Isso é um exemplo aí de criações rápidas que ele pode fazer, e como você pode usar isso de maneira prática aí no seu negócio, no seu dia a dia. E você vai vendo que no uso, você vai encontrando maneiras de ir sofisticando, de tirando o sangue do bicho, fazendo ele trabalhar sem dó para você. Então, fizemos todo aquele processo lá de cadastrar, criamos a conta, entramos e a gente cai aqui. É bem simples a interface dele, tá? É bem simples mesmo. Ele tem só uma explicação aqui, eu vou colocar em português para quem estiver vendo esse vídeo depois e tiver dificuldade com o inglês não se bater.
Traduza, meu filho. Por que não traduziu? Ah, traduziu aqui. Então ele coloca aqui alguns exemplos de o que você pode pedir para ele, e ele coloca as capacidades dele, o que ele pode fazer. Ele lembra, isso é uma coisa legal, isso aqui é o que eu achei mais bacana, tá? Ele lembrar de coisas que você já conversou com ele. Então na linha da conversa, você não precisa ficar explicando toda hora, ele já compreende. Eu tenho uma conversa que eu montei só sobre prompts de imagem, que eu já chego para ele, eu expliquei para ele que coloquei várias informações de como que um prompt para a imagem precisaria ter, os parâmetros e tudo mais. E eu chego para ele e eu falo assim, eu quero uma cena de tipo aquele lá um coelho fofinho, rosa, numa moto voadora indo em direção ao espaço. Não que a ferramenta de imagem não entenda português, entende, tá? Mas é que eu gosto de testar também a capacidade dos dois, né? Eu uso um para fazer coisa para o outro. Então eu coloco isso ali, dou Enter, ele já entende que eu estou pedindo para ele fazer porque eu já expliquei lá no começo da conversa que eu queria que os prompts fossem em inglês. Então ele já vai traduzir, ele já monta a cena explicando o que ele quer, já a sequência das imagens, e aí você tem só que dar uma ajustadinha em algum termo ou outro, que às vezes fica meio, ele exagera, opa, derrubei o microfone, dá uma poesia exagerada ali no negócio, e aí você precisa dar uma corrigidinha, mas é tranquilo, nada de outro mundo. Então vamos começar aqui, ó. Eu vou fazer, ele dá um oi pra gente, ó, falar aqui, ó, você está, deixa eu dar um zoom maior aqui. Pronto, aumentei o zoom aqui. Deixa eu ver se... Você está numa gravação de aula para os alunos BMedia Class. Dê um oi para eles. Aí ele vai pensar, às vezes eu posso ter demorado demais com a janela aberta aqui, vamos ver. Por que ele tá doidão? Não tá. Ó, piscou e não fez. Por quê? Tá pensando. Ocorreu um erro. Erro de aplicativo. Consulte o console. Isso aqui acontece, tá? Acontece, ó, você dá um refresh, ele vai reconectar. Eu não vou nem apagar isso aqui, eu não vou editar, eu não vou apagar isso aqui, porque eu quero que vocês vejam o mundo real mesmo. Às vezes o bicho enrosca, então eu vou colocar aqui. De novo, vamos lá. Deixa eu dar um zoom. Limitations. Vou deixar em inglês mesmo, não vou mandar traduzir, não. Você está numa gravação de aula para os alunos da BMedia Class. Dê um oi para eles. Oi, alunos da BMedia Class, espero que estejam tendo um ótimo dia. Estou ansioso para poder ajudá-los. Qualquer dúvida ou pergunta que possam ter, estou aqui para ajudar a tornar sua jornada de aprendizado mais fácil e agradável possível. Olha só, viram a diferença? Ele é falador, né? Ele é conversador, por isso que ele é o chat GPT. O irmão dele, mais velho, que é o GPT-3, que não tem essa programação para conversar com a gente, ele deu um oi super curtinho, assim. Ele deu um oi, mas é quase um oi. Esse que não, oi, alunos do BMedia Class, que legal, não sei o que. Tá. Ele é todo solícito. E eu percebi que eu abri uma outra conta em paralelo, e eu percebi que a outra conta se comporta, mesmo ele sendo a mesma programação, tá? Eu percebi que a outra conta se comporta diferente comigo. Essa aqui tá mais educada, é como se ela me conhecesse há mais tempo, tá? A outra tá mais seca, assim. Pode ser uma falsa impressão minha, mas eu já dei comando ao mesmo tempo, em duas janelas lado a lado, assim, o mesmo pedido, faça isso, faça isso. O jeito que eles me atenderam foi diferente, e criaram coisas diferentes, tá? Então, isso é outra coisa legal. Esses textos que ele constrói aqui,
Ele não está indo pesquisar num lugar, copiar e remendar e colar e trazer para você aqui. Se você pegar, mandar fazer texto aí da sua área, provavelmente você vai pegar esse texto, passar num verificador de plágio e esse texto vai estar como inédito. Ele vai dizer, esse texto não tem nenhum sinal de plágio. E é bem comum. Então ele consegue ser bem original na maneira de construir. Claro que você nota que algumas coisas são um pouco robotizadas, porque às vezes ele repete termos, é aí que entra o ser humano para dar aquela polida, dar aquela arrumada no material e mandar para a rua. Mas vou dizer, assim, ele entrega ali o material ali em 90%, 95% já bem utilizável e você consegue aproveitar muita coisa dele. Vamos lá, aqui, ó. Explique como eles... Olha só, eu já estou dando a entender que eu estou falando com outra pessoa. Que eu estou falando de vocês. Explique como eles podem aproveitar melhor suas capacidades para criar para seus negócios. Ó, vou dar aula assim, ó, o robô explica tudo para mim. Tá vendo? Dizer secundário... O que você tá doidão, meu filho? Tá vendo? E, às vezes ele se confunde, porque ele já entendeu que suas não existe mesmo aproveitar as suas capacidades para criar conteúdo dos seus negócios. Aí, outra coisa que é legal, você consegue corrigir a rota dele. Então, se ele pega... Ó, ele já tá dando um monte de dica aqui, ó. Ó, ele já misturou inglês, tá vendo? Ele falha, tá? Ele não é o ser supremo, não. E em inglês ele vai super bem, tá? Em outras línguas eu ouvi dizer que ele tá aprendendo ainda, então ele se confunde. Ele é tipo um estrangeiro falando português, então ele pode errar algumas coisas. Mas eu já passei texto para ele corrigir e ele corrigiu super bem, ou seja, ele já aprendeu algumas coisas de gramática. Ó, ele tá dando dicas super legais aqui, cara. Pô, dicas, olha aqui. Super coerentes essas dicas. Isso aqui são dicas que podem ser... Isso dá para transformar em conteúdo. É um conteúdo que se você botar um tempero em cima, bota um tempero visual, é um conteúdo que faz sentido. Ele não está falando uma asneira, né? Não tenha medo de testes. Isso aqui, ó, isso aqui é uma coisa que eu já devo ter conversado sobre isso aqui com ele em algum momento e ele conecta as coisas que já recebeu, porque isso aqui está dentro da minha conta, então ele tem todo o histórico de tudo que ele já conversou comigo. Legal, mas como eles podem usar você no dia a dia? Aí agora ele entendeu que eu estou falando dele, ó, tá vendo? Então ele volta e começa e retoma a conversa no rumo que eu queria, que eu quero que ele fale dele para nós. Eu quero que ele conte, né, explique o que ele faz, como que ele faz, ó, tudo que ele pode fazer. Olha que bacana, cara, sério. Se vocês nesse momento da aula, se vocês não tiverem aqui pirando já a cabeça, enxergando o dia a dia de vocês aqui dentro, como que isso vai conversar, o robô aí é você, que está morto, tá? Ele tá... Olha só que legal isso. Não tem como não se comover com isso. Eu fico muito animado quando eu vejo isso. Porque eu consigo enxergar tudo que isso aqui traz de legal pra gente no dia a dia. Como é empolgante você olhar para isso aqui e falar: meu Deus, agora não tem mais limite. Já não tinha limite com as ferramentas que a gente tinha. Mesmo sendo um processo mais artesanal, né? Quando você usava ali as ferramentas do Keywords Everywhere, o Answer the Public, o Also Asked. Quando você usava essas ferramentas para mapear o nicho que você atua e mapear as dúvidas, os problemas da sua audiência, agora se você juntar aquilo com isso aqui, você tem conteúdo para 200 anos aí sem parar, você não vai conseguir dar conta. Isso é um problema que eu estou tendo aqui, né? Eu não estou dando conta de pegar tudo que eu já pedi para ele desenvolver para mim em cima dos, eu peguei meu doc, eu tenho um doc aqui, deixa eu ver se consigo achar ele aqui. Eu tenho um doc, vou mostrar para vocês verem que eu não estou mentindo. O doc é bem pesado, eu mandei pegar ele, já deu uma travada geral aqui, ele está carregando a tela ali. Eu tenho um doc de vários anos já, tá? É um dentro do Drive. Eu vou colocar aqui só para vocês verem um pedacinho dele. Ó. Vou colocar aqui do ladinho.
Arrastei a janela para cá. Então, esse doc tem que links de coisas que eu pesquiso, links de matérias sobre inteligência artificial, links de coisas sobre Reels, link de documentação oficial do Instagram, do Facebook. Ele está carregando aqui, meu Deus. Olha lá, é muito grande. Travou até o carregamento aqui. É capaz até que nesse trecho da aula ele fique a gravação tenha sido atrapalhada de tão grande que é o doc, que enroscou. Enroscou o menino ali. Ó, deu um pau geral aqui, meu Deus do céu. O doc do mal. Então tem matérias sobre landing page, sobre Instagram, carrossel, lista de ideias que eu já fiz, ó, tópicos que eu não risquei, alguns eu já fiz, não risquei. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse meu documento aqui e estou jogando de volta para dentro do robô, essas coisas que eu vou escrevendo, e eu coloco aqui, ó, a versão que o robô mexeu. Eu vou documentando, tá? Isso aqui funciona como um grande log de projeto, onde eu vou documentando tudo que acontece aqui dentro no dia a dia. Deixa eu tirar esse doc aqui, ele está carregando muito lento aqui, está atrapalhando a gente. E essa documentação, como eu já tenho ela há vários anos, ela serve para abastecer agora essa inteligência artificial. Então está sendo muito útil, só que ele gerou ali uma quantidade de ideias e de conteúdos que vai faltar braço agora para produzir os vídeos, produzir os carrosséis, produzir gravar, né, as listas que ele sugeriu em cima dos temas que eu joguei para ele. Mas é um doce problema, né? Então não é eu já tinha um estoque quase infinito antes, aí ele ficou infinito agora, de verdade. Então esse aqui, ó, é o nosso amigo ChatGPT, que eu espero que vocês explorem ao máximo enquanto ele for aberto, mesmo que se eles vierem a mudar ele de algum jeito, vão botar anúncio, eu não sei o que eles vão fazer para ganhar dinheiro, essa empresa aqui. Eles vão merecer cada centavo que eles ganharem, é um super serviço, é um negócio de altíssima qualidade, e quanto mais você usar, mais viciado neles vai ficar, porque você começa a ver que o teu cérebro expande, você agora tem um monte de ideias voando em torno de você, e você joga aqui dentro, ele faz a organização, ele expande a ideia. Então eu vou pegar aqui uma ideia dentro de um conteúdo meu, ó, versão revisada, versão bot mais eu. Eu já mandei ele escrever mini podcast. Ai, caramba. Não quer carregar, tá dando... Ó, peguei aqui, ó. Eu pedi para ele me montar assim, ó, 8 ideias para uma pessoa poder criar melhores conteúdos no Instagram para seus clientes e seu negócio com a ajuda da inteligência artificial. E botei ele para criar 8 ideias. Aí ele me traz as 8 ideias. Ele acerta sempre, ele traz ideias fenomenais, não, mas ele traz ideias bem estruturadas que você consegue. É aí que entra a inteligência natural somada com a artificial. Você agora vai pegar a sua inteligência, vai pegar essas dicas que ele vai dar, e você vai olhar, isso aqui faz sentido. Puxa vida, eu posso falar mais disso. Porque a gente, humanamente, não consegue pensar em tudo. Você não consegue pensar em todas as possibilidades do que pode ser dito dentro de cada tema, de cada nicho que você atua, ou se você presta serviço, ou do seu próprio nicho. Humanamente é impossível. Por isso que eu tenho o meu doc onde eu vou organizando as coisas, vou jogando lá dentro. Só que eu não tinha uma maneira de usar isso muito racionalmente, de forma prática e rápida, como é agora, né? Tá vendo? Ele traz aqui, use ferramentas de analisar o desempenho do conteúdo. Isso aqui, analisar o desempenho do conteúdo, teria que ter algum sistema e tal, não tem, mas faz sentido, existem ferramentas já automáticas que avaliam o desempenho do conteúdo. Enquanto não tem as ferramentas, eu tenho a planilha de posts campeões, que você pega lá e coloca suas métricas. Se você olhar a aula de métricas, você vai entender como você usa a planilha de posts campeões, e aí você vai conseguir mapear os seus posts e puxar de volta, e aí que você ganha mais inteligência, porque agora você tem os dados e
os temas. Então você tem agora os temas que você pode jogar para ele e falar, desenvolva mais esse tema, porque esse tema você já pensou, você já falou isso para as pessoas, e agora você tem como pedir para ele trazer novas abordagens sobre o mesmo tema que você sabe que cai muito bem quando você coloca ele na sua linha editorial e coloca ele na sua produção de conteúdo, seja para você ou para os seus clientes. Muito bacana, né? Eu me empolgo demais, ó, acabei esticando a aula mais do que eu gostaria. Estamos batendo aí 45 minutos falando dos nossos amigos robozinhos ChatGPT e texto mágico do Canva. Explore aí as duas ferramentas, tire o máximo que você puder delas. Não importa se essa aqui tem uma certa limitação de uso, use o ChatGPT, né, arranque tudo dele aí. Depois, na aula de imagens, olha que legal o que nós vamos aprender na aula de imagens. Aqui eu estou mostrando já, eu vou mostrar para vocês as imagens de uma das inteligências artificiais que eu estou testando aí, que é o Midjourney, que ele faz imagens de altíssima qualidade, com acabamento bem interessante, estilo 3D, bem luz boa e tal. Mas tem outras duas que eu vou mostrar, que é o DALL-E e o Stable Diffusion, que funciona dentro do Canva. Elas têm uma entrega de qualidade um pouco mais simplificada, não é que é abaixo ou que é pior, é mais simples, tá? E essa aqui eu já estou usando ela pagando, né? O DALL-E, ele funciona no esquema de créditos, então ele te renova acho que 15 créditos por mês ali, ele é de graça, mas como eu estava fazendo muito teste, meus créditos acabaram e eu precisei fazer mais, né, usar mais imagens, né? Deixa eu ver se consigo, aqui ó, tá vendo? São imagens que eu fiz lá no Midjourney, com vários prompts de texto, e alguns prompts eu usei o ChatGPT para criar para mim, para completar. Eu coloquei o tema e falei, melhore isso aqui e transforme num prompt. Então eu fui fazendo muito teste, muita experiência em cada ferramenta. Essas aqui são todas do Midjourney. Depois na aula eu vou mostrar as imagens de cada um e vou comparar, vou fazer uma tabela comparativa e vocês vão entender o que cada um pode fazer. Mas as três ferramentas são muito úteis para criar imagens originais, porque essas imagens não existe outra igual. Se a pessoa pegar o mesmo prompt que eu usei aqui e mandar gerar uma imagem para ela, na mesma ferramenta, vai sair outra coisa. Nunca vai sair idêntico, tá? Nunca vai sair a mesma imagem. Então, mesmo você fazendo os seus testes, quando você coloca o prompt e pede versões a partir a partir do mesmo pedido, ele vai recriar isso de maneira variada e sempre alterando coisas. A programação da máquina está orientada para sempre entregar para você o máximo de variedade possível. Então isso aqui é uma pequena amostrinha, um pequeno spoiler do que nós vamos ver na próxima aula aí sobre a continuação, né, sobre inteligência artificial já nas ferramentas visuais. Legal? Muito obrigado por você ter assistido até aqui. E nos vemos aí na próxima aula. Até mais!